E aí, pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibe Oliveira, atleta de fisiculturismo. E no vídeo de hoje vamos falar dela, da famosa, da conhecida oxandrolona. É isso aí, pessoal. Subestimada por muitos, muitos dizem ser um esteroide muito fraco, coisa de mulher, outros já relatam coisas diferentes e eu vou passar para vocês a minha experiência com a substância, alguns relatos e alguns comentários interessantes, mas chega de conversa e vamos para o vídeo. E aí, pessoal, tudo certo? Dando continuidade aqui ao vídeo. A oxandrolona é um tipo de substância que aqui no Brasil, pelo menos, né, pelo que a gente historicamente aí, preparações antigas, preparações mais atuais, sempre foi considerado uma substância de uso ali visando muito a questão da estética ali, do polimento, da queima de gordura, coisas de refinamento, uma questão mais voltada para uma dieta voltada para perda de gordura, ou no caso de um atleta, uma dieta direcionada ao pré-contest. Eu tenho vídeos antigos aqui no meu canal, se vocês assistirem vídeos de protocolos antigos de alguns anos atrás, que eu falo na possibilidade do uso da oxandrolona em off-season. E em alguns comentários até a rapaziada na época até estranhou um pouco, achou uma coisa muito fora do padrão convencional e realmente, né? É um pouco fora desse padrão convencional, essa questão, pelo menos aqui no Brasil, tudo que a gente vê aqui de preparações, atletas, não é difícil você ver um atleta assim que faz a utilização de oxandrolona num período off-season. Então faz já alguns anos aí eu venho tendo essa prática e é algo que me espantou bastante, né? Eu sempre faço muitos experimentos, muitos testes e eu pensei, falei, nossa, mas isso aqui para um off-season é ideal, cai muito bem, assim como qualquer um outro oral, né? Aqui vamos falar de atletas brasileiros, marombeiros brasileiros, que é a nossa realidade, onde a gente tem mais contato, a gente sabe de mais relatos, né? Geralmente, os orais mais utilizados em off-season aqui no Brasil por marombeiros, né? Enfim, Dianabol, oximetolona, e a oximetolona isso aí que esses orais também eles são utilizados em fase de finalização. Só que pouca gente sabia, né? Até alguns anos atrás, pouca gente sabia se era uma coisa meio fechada. Mas assim, no popular mesmo, a maioria dos marombeiros ali, pessoas de academia e a maioria do público em geral, utilizava muito a metandrostenolona, que é o Dianabol, e a oximetolona, que seria equivalente ao antigo Hemogenin. Seriam ali substâncias ali voltadas para off-season, e a oxandrolona seria algo voltado para o pré-contest, porque já agiria de outras formas, atuaria mais na queima de gordura e não sei o que, e essas duas não, e a oxandrolona iria reter menos líquido. Então isso tudo depende, né, pessoal? Então eu com a utilização em off-season, eu vi que só tinha benefícios, né? Eu vi que tinham funções ali extraordinárias e o produto que eu vou ter aqui de referência para estar falando é o seguinte, vejam aqui as imagens, é o Oxan da Advanced. A Advanced tem apresentação ali, são 3 apresentações, né? Tem o de 20 miligramas, tem o de 10 miligramas e o de 5 miligramas. Então, esse aí é o produto que eu tenho como referência. Eu já utilizei outras oxandrolonas de outras marcas, de marcas underground, marcas essas manipuladas, né, em farmácias, né, obviamente farmácia de manipulação. Então eu já fiz a utilização dela, só que no começo, né, da minha carreira como atleta, sempre ali em fase de pré-competição, como era de costume, e eu lembrei assim, se fosse algo bom, eu teria me lembrado. Eu lembro que a primeira oxandrolona que eu usei foi oxandrolona manipulada numa farmácia, né? E o que acontece? Eu lembro que eu não senti absolutamente nada, né? E era uma fórmula assim
bem cara, porque eu lembro até hoje era associada ali oxandrolona com estanazolol e mais alguns componentes que eu não me lembro agora. É padrão, né? Muita gente faz esse tipo de manipulação. E pelo fato de ter a oxandrolona, ficava ali um manipulado bem caro. A oxandrolona, ela não tem a matéria-prima da oxandrolona, ela não é a mais cara de todas, mas também ela não é a mais barata. Talvez ela esteja ali numa faixa intermediária para cima. Então a oxandrolona ela nunca vai ser assim tão barata. Vamos dizer até que é uma coisa até razoavelmente luxuosa, né? Claro que ela não é tão cara como Primobolan, Alotestin, bem longe. Então, mas também não é tão barata como Dianabol, oximetolona. Então aí você tem também, você abre uma margem aí para falsificadores, né? Pessoas que fazem ali, na verdade, adulterações, né? Colocar uma coisa no lugar de outra. Então o que acontece? Você às vezes faz a utilização de um produto, você sente ali os efeitos de esteroides orais, né? Então, dependendo da fase que você tá ali com a retenção de líquido bem controlada, BF baixo, às vezes pode até passar batido, né? E em off-season, mesma coisa. Mas vamos lá, o ponto que eu quero chegar. Nesse caso, eu não lembro, eu com certeza teria me lembrado se ela tivesse dado um efeito posteriormente ali quando eu conheci a Advanced ali no final de 2014 e comecei a fazer a utilização da oxandrolona alguns anos depois, eu vi que era muito diferente até mesmo dessas de farmácia de manipulação. Talvez assim, não estou generalizando. Foi uma farmácia de manipulação e alguns undergrounds que eu utilizei. Então eu não estou generalizando, mas nesse caso eu não vi diferente, eu vi uma assim, eu não tive assim, eu não achei nada. Sabe quando você usa uma coisa assim, parece que você tomou um copo d'água, né? Então, e quando eu passei a utilizar ali esse produto da Advanced, eu vi o que era realmente oxandrolona. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, oxandrolona é muito fraco, oxandrolona é coisa de mulher, é que não sei o que, é coisa para mulherzinha, é coisa para pessoa que tem medo de agulha e que é muito fraca, que não compensa, e o preço é muito caro. E eu comecei a achar isso também, porque o pessoalzinho também, né, o pessoalzinho que vai na onda ali, os religiosos aí do GH15 que seguem tudo à risca também, sempre ficam falando disso, e eu acabei achando isso porque eu não gostei assim do produto, apesar de ser de uma farmácia também que não garante nada, eu não vi assim nenhum tipo assim, o que ficou ruim assim foi o valor na época, né, que era um negócio caro, né, uma manipulação bem cara. Isso foi em 2014 a primeira que eu usei, mas até para os padrões de hoje em 2020 seria uma manipulação considerada bem cara. Então, para vocês verem, né? Então eu vi ali que teve ali um investimento, um gasto, e eu acho que aqui, com aquilo e sem aquilo daria no mesmo. Eu não senti nada do que eu senti com os efeitos de uma boa oxandrolona. Então, talvez por isso, né, por muitas pessoas ali não terem acesso a um produto de qualidade, às vezes essa fama ali de que é um produto fraco, não sei o que, de mulherzinha. Então o que acontece? Às vezes talvez por isso essa fama, né? Nós sabemos ali que existe muita corrupção no meio, né? Muitos locais ali que não trabalham de uma forma adequada. Existem também laboratórios underground, eu não vou dizer a marca, mas esses laboratórios underground que vendem às vezes lotes de alguns produtos com desconto para os revendedores. E o que acontece? Às vezes eu já ouvi relato de uma marca, não vou falar o nome, nem perguntem, não é o objetivo do vídeo, uma marca que tinha oxandrolona de 20 mg, que tinha 25 mg, e tinha oxandrolona de 20 mg, que na verdade tinha 12 mg. Então você vê, né? Parece de limão, mas tem gosto de tamarindo, e parece de uva, mas tem cor de laranja, é aquele negócio, né? Então é um negócio muito complicado, né? Então vamos lá, primeiro ponto. Mas quem está assistindo aqui esse vídeo, quem já usou uma oxandrolona de extrema qualidade, sabe o que eu estou falando. Então tudo que eu falar aqui você tem que ter como base um produto ali bom, né? Não é qualquer produto, senão você vai falar, não, o MIB está viajando, tal, está falando coisa. Mas se você realmente, isso aí, existem várias pessoas que já falaram sobre isso, que quando é uma oxandrolona boa, você vai sentir ali
efeitos ali fantásticos ali, tanto em pré-contest, off-season, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mais um ponto interessante, falando da questão das adulterações. Esse é um ponto muito importante desse vídeo. Como eu falei, muitas vezes, por o sal não ser dos mais baratos, os sais não serem dos mais baratos, eles podem estar ali adulterando ali, colocando sais mais baratos. Então, o que acontece? Geralmente, Dianabol ou Hemogenin, que são bem baratos. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, prático, para que vocês entendam o que eu quero passar. Eu fiz a utilização de oxandrolona boa parte de 2018, nos off-seasons de 2018, tudo. E também eu fiz a utilização de oxandrolona no ano de 2009, quase inteiro. É isso aí, pessoal. Eu sei que isso aí não é recomendado, tudo, mesmo ela sendo bem tolerável, nunca é um oral, na minha concepção hoje, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando um pouco mais nas coisas. Nunca um oral vai ser algo legal para você ficar usando quase o ano inteiro. Mas eu quero que vocês se atentem a esse detalhe, que é bem interessante. Eu terminei ali eu fiz a minha operação dia 25 de março, né? Foi uma correção de uma hérnia umbilical. Então, 25 de março, então eu fiz ali quase 40 dias de recuperação. Durante os 40 dias eu fiz a utilização de 20 miligramas por dia. 20 miligramas por dia, uma dose ali bem tranquila, né? Até para acelerar, para não ter uma perda ali de massa muscular, né? Que a função terapêutica da oxandrolona é justamente essa, só que em pessoas ali com doenças ali mais graves, estágios avançados, né? Então eu fiz ali a utilização no período de recuperação, junto com um pouco de testosterona, junto com um pouquinho de nandrolona ali para tá melhorando ali uma coisa ali, outra aqui que então durante todos os dias parado eu tinha ali a utilização semanal de alguns compostos e a utilização diária da oxandrolona. Bem, começando o off-season, tinha oxandrolona no protocolo, em parte do protocolo acabou entrando ali a oxandrolona, só que em doses mais altas, que eu me lembro foi algo em torno de 40 a 60 miligramas, né? Altas, mas vamos dizer assim, não tão altas, intermediárias. E já emendando no período pré-contest, então você vê, teve quase 40 dias, depois teve mais aproximadamente 12 semanas de off-season e depois teve mais 8 semanas para a minha primeira competição. 40 dias, 30, um mês, 4 semanas, 12 semanas e 8 semanas para a primeira competição. E durante ali a fase pré-competição, a maior parte do tempo eu fiz a utilização de 60 miligramas. Vocês podem ver aí nos vídeos anteriores. E numa reta final ali, chegando nas fases de finalização, né? Ali eu fiz alguns testes ali, algumas coisas, chegando até 80, talvez em poucos dias ali, nos dias que antecediam a competição, chegando até 100 miligramas por dia. Então, o que acontece? O interessante é que, como vocês já conhecem, né? Eu fiz, né? Aquela série de testes sobre o hormônio do crescimento que eu venho fazendo já há alguns anos, né? Então, quem é mais antigo no canal conhece os vídeos antigos que foram os vídeos secretos que foram apagados. Então, de marcas muito conhecidas. Então, o que aconteceu? Eu ia sempre fazendo esses exames de GH e o interessante é que quando eu ia fazer esses exames de GH, eu aproveitava para fazer um check-up completo, né? Já que eu já ia estar lá, já ia ter que tirar sangue, e era bom também que ia fazer a sangria, ia poder dar uma afinada no sangue, né? Tirar mais sangue e fazer a sangria de graça. Então, o que acontece? Era tantos tubos que parecia uma doação de sangue. Então, eu aproveitava para fazer TGO, TGP, creatinina, ureia, testosterona, tudo, e ia fazendo mesmo eu tomando um monte de coisa, mas algumas coisas eu queria estar meio que avaliando que fosse possível, né? Eu só não trouxe esses exames para vocês porque, como eu estava utilizando muitas coisas, eu não tinha como isolar as variáveis, mas dessa da oxandrolona é interessante. Então, o que acontece? Eu fazendo a utilização ali durante grande parte ali, durante a recuperação, durante o off-season, durante boa parte do pré-contest, eu fiz a utilização da oxandrolona e os marcadores de TGO e TGP, que são relativos ali à saúde do fígado, eles deram sempre dentro da normalidade, né? Trembolona, testosterona, masteron e oxandrolona. Então, fazendo a utilização ali dessas dosagens ali, uma faixa de 60 miligramas por dia, os marcadores de TGO e TGP eles ficaram intactos, eles estavam igual de uma pessoa normal,
Muito interessante. Por quê, pessoal? Esse ponto que é importante que eu quero chegar. Se tivesse tido alguma adulteração com metandrostenolona, dianabol, ou com oximetolona, que é o imogenin, provavelmente teriam alterações ali no TGO e TGP. Talvez nada muito absurdo, mas com certeza não estaria mais dentro da taxa de normalidade. Tanto que isso, no caso da oxandrolona, é um ótimo indicador, porque eu sentia todos os efeitos ali da baita substância que é a oxandrolona, que é o de uso oral, porém não tiveram alterações no TGO e TGP, que são característicos aí de alguns 17AA, de alguns produtos. Então, o que comprova que a matéria-prima é de boa procedência e a oxandrolona é de muito boa qualidade e não tem esse tipo de adulteração no produto. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Tanto que depois, quando foi introduzido o Alotestin no protocolo, em coisa de poucas semanas, mais ou menos 2 semanas que eu me lembro, eu fui fazer os exames do GH, aproveitei para fazer outra bateria de exames. O TGO e TGP deu mais ou menos ali umas 3 vezes acima do valor máximo de referência. Então, em pouco tempo, o Alotestin já bagunçou bastante essa questão do TGO e TGP e ele também fez baixar ali o colesterol HDL, que é o bom, fez baixar mais ainda do que sempre era muito baixo, e até o LDL, que eu nunca tive problemas com o LDL, tive problemas assim, ele saiu também dos marcadores, né? Eu nunca tive, sempre era o HDL que dava essa diferença, o LDL nunca deu, mas quando entrou a Alotestin na parada, foi TGO, TGP, HDL e LDL. Então, é interessante, tanto no caso da oxandrolona como do Alotestin, vocês veem que realmente a substância está lá, né? Então agora vamos falar ali, já falei, né? É utilizado tanto em pré-contest como em off-season e é muito interessante que ela trabalha muito bem essa questão do glicogênio muscular, do aporte, né? Do glicogênio, né? Eu voltei a fazer a utilização dela, já tem 1 semana e eu vim até relatando, né? Quem faz parte do grupo aí sabe, a gente conversou bastante sobre isso. A questão da trembolona, ela te dá aquele efeito dry, aquele efeito bonito ali, o físico começa a entrar, encaixar, só que parece que você come e desde que você coma limpo, óbvio, né? Que é mais difícil você encher um físico limpo. Quando você come lixo, você enche fácil com qualquer coisa, né? Quem come muito lixo sempre está cheio, né? Então o que acontece? Até demais, tanto que a água passa e o cara fica retido. Então o que acontece? A questão ela trabalha muito bem ali a questão do glicogênio, a absorção, o aporte, né? Falar aqui de uma maneira bem prática, bem fácil. Então eu estava ali me sentindo ali meio flat ali com os efeitos ali da trembolona, quando eu fiz a utilização da trembolona sem a oxandrolona. Agora já estou dando até um spoilerzinho para vocês do protocolo novo. Voltei a fazer a utilização da simbiose do uniforme negro do Venom. Então o que acontece? Eu voltei a fazer a utilização, fazer o que, né? Não tem como. Aí o que aconteceu? O físico começa a encaixar, começa a drenar, começa aquela água assim, só que quando tem só que você fica às vezes com um aspecto meio flat, meio murcho. Você acorda, você olha e fala, puta, eu tô murcho. Você olha assim, parece que nunca você enche, parece que nunca você tá cheio. E a oxandrolona, ela contrabalanceia isso de uma maneira impressionante, tanto que, vejam que interessante, outro ponto interessante desse vídeo, quando eu fui treinar, eu fiz a ingestão ali de 40 miligramas, fazia muito tempo que eu não tomava oxandrolona, muitos meses, né? Então eu fiz a utilização de 40 miligramas na parte da manhã, né? Umas 6, 7 horas da manhã, e eu fui treinar ali coisa de 2 horas da tarde. Quando foi mais ou menos umas 13 horas, umas 2 horas antes do treino, meio-dia, 1 hora, eu fiz a utilização de mais 20 miligramas. Então, eu estava ali, vamos dizer assim, que eu usei 60 miligramas antes do 40 na parte da manhã, 10 na parte da tarde, mais umas horas depois eu fui treinar. Foi impressionante, assim, foi uma coisa... E a dieta se manteve exatamente igual. Eu não comi mais um dia antes ou 2 dias antes. Eu vinha comendo, eu não mudei nada, eu vim fazendo exatamente o que eu vinha fazendo. Mas foi e alguns dias antes eu vinha treinando e sempre meio, né? Aquele pump meio vai que não vai, meio mais ou menos, não tinha aquele aporte, né? E as quantidades de carboidratos estavam boas, 4 gramas quilo aproximadamente, né?
ou até mais, 4,5 gramas quilo. Então, e não enchia de jeito nenhum. Aí, o que aconteceu? Quando o primeiro dia, um dia com essa Oxandrolona, o efeito é muito rápido. Se você tem uma pele mais fina, um BF com menos de 10, você consegue perceber pouca retenção de líquido, você consegue perceber bem ali a ação dos AS, né? E os orais, então, você consegue perceber mais rápido ainda. Então, eu fiz essa utilização. Quando eu fui treinar, eu lembro que eu fui fazer um treino de peito. Eu tive um dos maiores bombeamentos, né, desse ano todo. Né? Eu fiquei denso, parecendo uma pedra, assim. Era uma coisa assim que eu falei, nossa, porque fazia muito tempo que eu não usava, né? Então eu usei tanto tempo trembolona junto com o oxandrolona que eu nem lembrava eu nunca tinha percebido que dos últimos tempos para cá, eu nem percebia que a oxandrolona a trembolona me deixava flat. Então, de tanto que eu já usei as duas juntas. E eu fiquei um tempo sem usar. Quando eu voltei a usar sozinho, né? Tanto que eu relatei aqui em vídeos anteriores, comentei lá no grupo, e quando a oxandrolona entrou com um dia, o negócio mais encheu muito, assim, ficou muito legal, muito bom. E não só isso, a força aumentou e o período de recuperação entre as séries também aumentou muito. Essa questão do ATP, tudo, a oxandrolona ela trabalha muito bem essa questão. Então, o que acontece? Assim, foi fantástico. É até complicado, às vezes, você colocar, se você pretende ali não mexer com orais, deixar para uma coisa mais no final, às vezes você quer antecipar para ver um dia como é que fica, depois você não consegue tirar mais, porque a sensação é muito boa, é muito legal treinar desse jeito. Então, esse é o que eu tenho para falar para vocês sobre isso. Então, ela contrabalanceia muito esse efeito que a trembolona dá em alguns ali, de deixar o cara com um aspecto meio flat, alguns que fazem dieta, né? Então, é isso aí, pessoal. E vejam só, olha outro ponto interessante que eu quero chegar. Vocês vejam que meses e meses de utilização de oxandrolona, eu não tive nenhuma alteração no TGO e TGP. Olha que interessante, o pessoal fala tanto, porque os esteroides, oxandrolona, trembolona, masteron, todas as substâncias não tive nenhuma, durante meses, usando meses, o ano inteiro praticamente, eu não tive nenhuma alteração no TGO e TGP. Quando eu fui fazer a minha última bateria de exames, foi talvez foi o único dia dessa preparação até hoje, desde o período que eu estou natural, que eu fiz um dia com refeições ali, vamos dizer assim, livres, comidas assim, mais, não gosto de falar sujo, mas comidas inapropriadas, né? Alimentos inapropriados que eu vou descrever aqui para vocês. Nesse dia, um dia antes de eu fazer, mas teve uma lógica isso, eu queria ver o quanto essa comida mais inapropriada ali, mais carregada de sódio, de gorduras industriais, essas coisas, quanto que isso afetaria no meu TGO e no meu TGP. Então vejam só, eu vou falar para vocês exatamente os alimentos que eu comi nesse dia. Eu comi nesse dia, lógico que não de uma vez, né, mais ou menos em 3 vezes. Eu comi 5 croissants, dessas croissants grandes de padaria, né, croissants de presunto e queijo, essas coisas, 5. 10 pães francês com manteiga, e um pouquinho de ketchup, né, alguma coisa assim nas croissants, e comi também uma bacia assim de frutas e alguns ovos. Foi isso que eu comi. Então vocês vejam só, 10 pães com manteiga, 5 croissants. E acreditem, quando eu fui fazer o exame de TGO e TGP, teve alteração. Então você vê 5 croissants, 10 pães franceses com manteiga, que eu acho que foi mais por causa da croissant, e as frutas nem vou dizer, né? Então o que acontece? Então você vê, 5 croissants teve um impacto no meu TGO e TGP muito mais alto do que quase um ano inteiro tomando oxandrolona em 60 miligramas. Então vejam só, pessoal. Então é algo bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vejam só, antes de você às vezes apontar o dedo, você está se matando, às vezes você está se matando todos os dias, você não percebe. Refrigerantes, alimentos ultraprocessados, alimentos esses alimentos que nós conhecemos aí. Então, às vezes as pessoas gostam de criticar às vezes o estilo de vida das outras e às vezes não olham para o próprio estilo de vida. Então, isso sem falar em bebidas alcoólicas, né, que tem um impacto bem mais forte, bem mais direto. Mas vocês vejam que é possível com alimentação normal, porque é muito normal as pessoas comerem isso aí às vezes quase todos os dias ou todos os dias. Tem muita gente que tem um estilo de vida assim. E às vezes você vê ali obesidade, todos os outros problemas, mas também tem aquela martelada ali no fígado do cara, às vezes tem um impacto tão grande quanto ali
a utilização de alguns esteroides ali de característica ali hepatotóxica, né? Não foi uma grande alteração, foi uma alteração, não foi uma alteração no nível do alotestin, obviamente, mas os números saíram ali dos marcadores normais. Então, bem curioso, né? Então, um período extremamente longo, utilizando todos esses componentes que eu falei, e a oxandrolona também, por ser um oral, né? Querendo ou não, é um tipo de esteroide oral, então o impacto dela no fígado foi nenhum, né? Pelo menos nos exames de TGO e TGP. Mas 5 croissants já ali subiu, não muito, mas subiu um pouco dos marcadores ali, já estava numa situação mais ali de atenção. Então é isso que eu quero compartilhar também com vocês. E a oxandrolona, vamos falar um pouco da utilização dela de off-season. Ela te traz ali muita força, então por essa via, né, indireta ali, você vai ter mais condições ali de manejar aí cargas maiores, você pode dar uma evolução, uma pulada ali de nível em relação à qualidade de treino, de intensidade, você vai ficar mais inteiro entre as séries, e isso por si só já valeria o uso. E você também tem a questão ali da queima de gordura, né, caso você faça as coisas ali de maneira adequada. Então você também tem aquele aporte ali de glicogênio muito bom. Você vai ter muita força, você vai treinar muito bem, sem você precisar comer ali toneladas de comida ali, talvez estragando uma linha de cintura, talvez passando do ponto e até engordando, né? Então você vai se sentir bem cheio mesmo você comendo pouco. E até em pré-contest, você comendo ali quantidades baixas ali de carboidratos, você sente ali aquele preenchimento, aquele pump, né? Que às vezes muitos atletas acabam definhando muito ali em reta final de preparação, às vezes porque não fazem. Eu no começo, quando eu não fazia utilização de orais nos meus primeiros anos de competição, eu definhava bastante ali, né, em período de pré-competição, principalmente ali no último mês ali, ficava bem difícil, né? Como era uma categoria clássica, a gente chegava seco no último, né, rapaziada do clássico antigo. Então o que acontece? Então era bem sofrido assim, né, essa questão. Então vejam só que essa utilização de orais ali em pré-contest, em fase final, ele ajuda muito também você manter um nível de treino legal, você manter ali aquela vontade, aquele pique de treino bom, né? E não precisa ser com aqueles conhecidos como não só o alotestin, né, que é fantástico, mas tem um custo muito alto, hemogenin de anabol, que já tem uma certa agressividade ali para a questão, mas a oxandrolona pode ser bem utilizada nesse sentido. Então, é uma substância muito versátil, né? Então, você tem mais força, você tem mais recuperação, você tem um aporte de glicogênio melhor, você pode trabalhar muito bem até com carboidrato muito baixo, e é isso aí, pessoal. E ela tem uma sinergia muito interessante ali com testosterona e com outros componentes. Com a testosterona e a oxandrolona por si só já faria um trabalho fantástico, ali em dosagens não muito altas. Dosagens, vamos falar agora de dosagens, né, pessoal? Dosagens para iniciantes. Iniciantes ali, o primeiro contato, acredito que algo em torno de 20, para homens, algo em torno de 20 a 30 miligramas, eu acho que já está para uma primeira experiência, já está legal, né, para estar testando e assim, se for um produto de qualidade, você já vai sentir uma boa diferença com essa dosagem ali. E a questão da estratégia que você vai usar, eu já não sei. Você pode usar, tem gente que usa em horários próximos do treino, ele não é algo tão instantâneo, tá, pessoal? Você toma e vai correndo para academia, não é assim, né? Você tem que dar um tempo ali para o negócio, sei lá, umas 2 horas, ou então tem gente que toma na parte da manhã, vai vida segue, vai treinar à tarde, normal. Tem gente que divide em 2 doses, como eu já falei para vocês. Então, doses intermediárias, né? Pessoas intermediárias, porque a maioria das pessoas caberia nesse padrão. Lógico que, sempre lembrando, isso tudo vai muito da individualidade, da alimentação, do nível de treino, massa muscular, enfim. Tudo aquilo que vocês sempre me perguntam, o que vocês acham disso, daquilo? Isso aqui que eu estou falando é uma estimativa, né? Isso não quer dizer que seja uma regra. Então, e eu só vou poder dizer com mais convicção se eu conhecer todo o perfil da pessoa, saber tudo que ela faz em termos de treino, alimentação, composição corporal. Então, uma dose intermediária seria algo em torno de 40 até 60 miligramas, né? Já uma doses mais avançadas, entre 60 até 80, podendo chegar até 100, mas aí eu já deixaria aí para os atletas em uma fase
mais avançada aí da preparação, ou dependendo de alguma fase do off-season ali por algum período, né? Por ser um esteroide oral, né, talvez dosagens muito altas, né, não sejam adequadas que você fique utilizando muito tempo, mas até uma dosagem intermediária, eu acredito que, como eu falei para vocês, não mostraram nenhum tipo de os exames mostraram, no meu caso, que não tiveram nenhum tipo de alterações ali nas questões hepáticas. E para mulheres, né, que deve ter umas duas aqui inscritas nesse canal, se você é mulher, dê um oi aqui nos comentários se você assistiu até o final, só para saber quantas tem. Então, deve ter umas 3. Então, o que acontece? Doses para mulheres, né? Mulheres, elas são muito suscetíveis a efeitos colaterais. Então, a oxandrolona não é algo leve, né? Eu já vi relatos de mulheres usando 40 miligramas por dia de oxandrolona, pessoas ali que sequer tinham tônus ali na região do joelho ali, na região do quadríceps, sequer a pessoa sem nem tônus muscular, sem nem saber controlar um movimento de agachamento, está usando 40 miligramas de oxandrolona por dia. Então você vê uma dose que funcionaria ali com a maioria das pessoas, com a maioria dos homens, de nível intermediário, quem sabe até alguns avançados, e uma mulher ali pesando ali com BF alto, pesando ali 60 quilos, e mal sabe treinar, sem consciência corporal nenhuma, físico horroroso, assim, né, usando ali uma dosagem alta. Então, tomem muito cuidado, porque ela não é um esteroide, nenhum esteroide para mulher vai ser fraco. Mulheres têm que ter muita cautela ali na questão das doses, se o objetivo é preservar ali as feminilidades, blá, 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 essas coisas. Agora, se a mulher está consciente que vai ficar muito parecida com um homem, tudo bem, se for a parada dela, a gente não está aqui para julgar, seja feliz aí, tome o que você quiser, mas vai ter aqueles efeitos, né? Pode ter calvície, pode ter os mesmos colaterais que nós temos, acne, calvície, que alguns têm, eu não tenho. Acne, calvície, graças a Deus, acne, calvície, essas coisas. Então, mulheres, um primeiro contato ali, acredito que 5 miligramas por dia de um produto bom, de uma oxandrolona de verdade, já vai dar alguma diferença no físico. Uma mulher intermediário para avançado ali, coisa de 10, uma usuária avançada, mas muito avançada, com um nível de treino muito bom, uma dieta muito adequada, que já passou por todas as etapas anteriores, algo em torno de 15. Se for um atleta, uma pessoa ali que exige ali uma altíssima performance, esteja ciente dos riscos, até 20. Mais do que isso, não recomendo. Não é que eu estou recomendando, mas é um alerta, né? Você tome cuidado, porque de 20 para cima, mulheres, tomem cuidado, 20 miligramas por dia para cima. Isso estou dizendo quantidade de miligramas por dia. Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu estou com uma colinha aqui. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Se você assistiu o vídeo até o final, marque um X aqui nos comentários. E é isso aí. Muito obrigado a todos que estão no grupo Irmandade Underground. É nóis. Muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado a rapaziada ali, com trocando ideias, compartilhando os comentários. Se você não é abestalhado, se você não é burro, abobado, você é muito bem-vindo lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tamo junto e até mais. Valeu!